Muito bem, boa noite a todos vocês que já estão sintonizados aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui nesse momento e começar o nosso seminário de profecias mais uma vez. Nós estamos fazendo uma série de profecias aqui com vocês nesse canal, o canal do YouTube. É a Igreja do Jardim Bom Pastor aqui em Santo André, em São Paulo. Nós temos outras igrejas conectadas aqui conosco também. Hoje nós estamos transmitindo só por esse canal e eu sei que tem muita gente acompanhando já esse seminário. Nós temos recebido muitas informações durante a semana sobre comentários de vocês aí que estão gostando bastante, estão achando interessante os slides, né, a didática e também o conteúdo em si, Bíblia, em cima a palavra de Deus e sendo interpretada por si mesmo, né? Tudo que nós temos visto está dentro da palavra de Deus, então nós ficamos felizes de poder servir a todos para que todo mundo possa ter uma visão melhor das profecias de Daniel e do Apocalipse, uma vez que nós estamos aqui vivendo um momento assim importantíssimo da história desse mundo. Nós cremos que Jesus muito em breve vai voltar e você está tendo essa oportunidade de conhecer melhor a palavra de Deus. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu tenho também o meu canal pessoal, queria que você procurasse aí, Sérgio Santelli, canal do YouTube. Lá tem muitos outros vídeos de profecia, tá bom? Tem outras séries lá que nós já gravamos. Eu queria que você procurasse depois aí e você ajudasse a divulgar. Então, em primeiro lugar, copie o link, o endereço que você está assistindo agora aí e compartilhe com seus contatos. Convide as pessoas para vir assistir aqui. Hoje nós chegamos no vídeo número 8, no estudo número 8 dessa série, muito importante, e hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Quando ela será implantada nesse mundo? Todo mundo fala sobre isso, né? Vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. E vamos tirar aqui, extrair da palavra de Deus os conceitos e o conhecimento necessário para nós permanecermos firmes aí. Então, não perca tempo. Enquanto nós vamos fazendo a introdução aqui, copie o link, cole aí, mande para os seus contatos, convide as pessoas, peçam para elas entrarem aqui no canal, se inscreva nesse canal. Se você também entrar lá no meu canal lá, canal do YouTube Sérgio Santelli, você se inscreve lá no canal, ajuda a divulgar, tem muitos outros vídeos lá também e vamos nos preparando para as coisas que estão para acontecer aí. Nós não precisamos ter medo de nada que vai acontecer, desde que a gente esteja fundamentado na palavra de Deus, esteja conhecendo a palavra de Deus e tudo que vai acontecer, tá bom? Então, rapidamente eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, um minutinho, eu vou fazer uma oração para nós começarmos aqui o nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque chegamos até aqui e o Senhor está certamente nos acompanhando e nos dando saúde, vida e abençoando a cada um aqui que está assistindo. Ó Pai querido, que o Espírito Santo nos conduza, que o Senhor coloque os seus anjos protetores aqui ao redor de todos nós, de tudo que está sendo usado para essa transmissão e que o Senhor permaneça conosco, nos iluminando para entender aquilo que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, seja bem-vindo aí, você que já está se conectando conosco. Nós temos algumas pessoas que nos ajudam aí, né? O Juninho, a Alice e também as outras pessoas que estão conosco aí, os nossos moderadores. Então, pode colocar o seu comentário no chat aí e nos ajude a multiplicar isso, a espalhar e a divulgar todo esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo dessa noite. Como eu disse, número 8 da série Seminário de Profecias. Nós hoje vamos continuar o Apocalipse 13. A semana passada, no estudo anterior, nós vimos
sobre a besta que subiu da terra. Nós identificamos aqui, através dos símbolos bíblicos, que essa besta que subiu da terra representa os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, como uma besta que parecia no começo um cordeirinho, né? 2 chifres como de cordeiro, mas depois ia falar como dragão. Então nós já identificamos isso aí, vimos que o começo, o início desse império foi um início bem tranquilo, como de um cordeirinho mesmo. Ganharam muito poder por causa da liberdade civil e liberdade religiosa, né? O republicanismo e o protestantismo, cujas características de liberdade civil e religiosa fizeram dessa nação um império, e é o império que domina hoje o mundo. Mas eles foram, logicamente, passando por transformações, e hoje já não está tão assim como cordeirinho, né? A Bíblia diz lá, revelou no Apocalipse, que logo eles iam falar como dragão. E é isso que nós estamos vendo. E como que eles iam falar como dragão? Eles iam formar uma imagem da besta. Foi isso que nós estudamos aqui. E o que é a imagem da besta? A imagem da primeira besta, aquela que surgiu do mar. Aquela que surgiu do mar é um símbolo para a Igreja Romana. A Igreja Romana no passado, ela acabou se misturando com o paganismo, não é? Com a influência do ateísmo e do paganismo, e ao perder o seu poder, ela procurou o apoio do Estado, da política. E na época do imperador Constantino fez uma fusão entre política e religião. E a partir daí, a Igreja Romana passou a ser Igreja e Estado. Né? O poder romano, político e religioso. Então, quando o Apocalipse diz que os Estados Unidos iam fazer uma imagem da besta, nós vimos aqui que uma imagem seria uma cópia. Né? Uma cópia. Os Estados Unidos iam copiar esse modelo. E a religião, claro, o protestantismo lá que predomina nos Estados Unidos, iria também dar a mão para a política, ia querer usar a política para atingir os seus próprios objetivos, seus próprios fins. Política e religião juntos. Isso é a imagem da besta. Quando isso acontecer nos Estados Unidos, estará formada a imagem da besta. Foi aí que nós paramos e vimos muitas coisas, né? Como que os Estados Unidos abandonou os seus princípios, eles abandonaram os seus princípios com o tempo e passaram a dar as mãos para a Igreja Romana. Vimos aqui que em 1984 restabeleceram as relações diplomáticas com o Vaticano, que há 117 anos tinham sido rompidas. Então nós fizemos aqui um bom estudo, e você que não assistiu, você pegue o outro estudo aí anterior, o número 7 da série, para você entender direitinho, e não só o 7, mas os outros anteriores também. Então vamos lá, partindo daqui agora, nós vamos ler Apocalipse 13, verso 15. O que está escrito lá em Apocalipse 13, verso 15? Está escrito assim: Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então isso aqui é uma profecia para o momento em que for implantada essa imagem da besta, ou seja, a cópia da primeira besta lá nos Estados Unidos. Isso vai acontecer quando houver uma imposição por lei, por força de lei, né, uma legislação religiosa, mas de cunho civil, ou seja, uma lei civil, aliás, de cunho religioso, vamos dizer assim, né? Então estará a igreja e o Estado estarão de mãos dadas, e aí será formada a imagem da besta. Quando isso acontecer, então vai acontecer também isso que nós acabamos de ler aqui. Eles vão fazer morrer, né, a besta aí que sobe da terra, os Estados Unidos, vão fazer morrer todos os que não adorarem essa imagem da besta. Olha que coisa, né? Um período de perseguição religiosa, um período de opressão, não é, que está sendo profetizado aqui no Apocalipse. Então, intolerância e perseguição. E, infelizmente, esse será um momento difícil para o mundo, e esse momento não está tão longe assim de acontecer, né? Pelo que nós estamos vendo aí. Mas vamos seguir aqui. Nos versos 16 e 17 diz assim: E a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca
o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, aqui então chegamos no tão falado texto da profecia do Apocalipse que apresenta essa marca da besta. A marca da besta será imposta então por essa segunda besta, a princípio, né, os Estados Unidos da América, mas também os outros países vão copiar isso aí, tá bom? Vai começar lá nos Estados Unidos, mas os outros países vão copiar ao redor do mundo. Quase todos os países vão copiar isso aí, essa mesma medida. E teremos um período muito complicado aqui no mundo. Mas então vamos lá, o que é essa marca da besta? Você já deve ter ouvido muitas histórias e muitas interpretações sobre isso. Alguns andam falando por aí que é um chip, né, um nanochip que vai ser implantado na pele. Outros andam falando que é uma tatuagem quântica. No passado, já um pouco distante aí, foi falado que era o código de barras. Na verdade é o seguinte, o que é essa marca da besta? É isso que nós vamos estudar aqui agora. Bom, no Apocalipse, a marca da besta aparece em oposição ao selo de Deus. Então, nós temos aqui algumas pistas, quando nós estudamos profundamente as profecias, nós temos algumas pistas aqui para descobrir o que é essa marca da besta. E a primeira pista é essa aqui. A marca da besta aparece em oposição ao selo de Deus. Então, assim, vamos estudar um pouquinho aqui o que é o selo de Deus e, por contraste, a gente já vai ter uma boa pista do que é essa marca da besta, tá bom? Então, quando você estuda o Apocalipse, quando você estuda as profecias, estuda a Bíblia, nós temos que pegar sempre o contexto e temos que ver as pistas que aparecem na Bíblia para nós interpretarmos a profecia e a própria Bíblia. Nós não podemos tirar as ideias simplesmente da nossa cabeça. E por mais que algumas coisas do que acontecem no mundo se pareçam muito com, talvez, encaixem assim, em certo sentido, com algumas palavras da Bíblia, mas mesmo assim nós devemos dar crédito apenas àquilo que a palavra de Deus nos ajuda a compreender, aquilo que nós podemos extrair de interpretação da palavra de Deus. A regra básica é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o princípio básico para você entender a mensagem de Deus. Então, por isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui no selo de Deus. Está lá no Apocalipse 7. Os versos 2 e 3 diz assim: Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte, dizendo: Não danifiquem nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos de Deus. Então, olha, no próprio Apocalipse existe um movimento de selamento do povo de Deus. E o selamento é feito também na testa, não é? A marca da besta vai ser colocada na fronte. E aqui diz que o selo de Deus também vai ser colocado na testa. Então, olha aqui, é um contraste. Então, vamos entender um pouquinho o que é esse selo de Deus. Ora, para nós entendermos isso, nós temos que entender o que significava um selo na época em que foi escrito isso. Na época bíblica, na época do Império Romano, o que era um selo? Vocês estão vendo aí uma foto de um documento antigo. Esse documento é espécie de um pergaminho, um rolo, né, um pequeno rolo. E esse rolo, ele era fechado e era lacrado com um selo. Havia ali uma espécie de uma corda, né, uma pequena corda que passava em torno desse rolo, e nessa corda, no nozinho dessa corda, dessa fita, era colocado um selo com muitas vezes com argila, com cera quente, enfim, era de alguns tipos de materiais diferentes. De maneira que, quando a pessoa pegava esse documento, não é, esse pequeno rolo, digamos assim, esse pergaminho ou esse documento, se o selo estivesse totalmente íntegro, né, estivesse assim, sem nenhuma quebra do selo, então podia-se saber que aquele documento estava realmente o quê? Garantido, né, estava protegido. Então, a função do selo era essa, era garantir a propriedade daquele objeto ou daquele documento,
garantir de quem é que veio, porque normalmente nesse selo era colocado o brasão ou até o nome da pessoa, da autoridade que estava mandando esse documento. Então, uma vez que o selo estava ali intacto, preservado, dava para se saber, ou pelo brasão, ou pelo nome, tinha alguma identificação para saber de onde que era, de onde quem estava mandando esse documento. Então, garantir a propriedade do documento e também proteger o conteúdo dele. Se o selo estivesse intacto, era uma prova de que o conteúdo dele estava em perfeitas condições. Agora, se o selo estivesse violado, aí já não tinha garantia de nada. Então, o selo em si tinha essa função naquela época. E isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque o selo de Deus, né, o Apocalipse diz que tem um movimento espiritual em andamento onde os anjos de Deus estão selando os servos de Deus aqui na terra. O que significa isso? Ora, vamos ler mais uma passagem aqui, 2 Timóteo 2,19. Está escrito aí, ó. O firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha aqui a ideia de selo com propriedade. Selo e propriedade, não é? O firme fundamento de Deus tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o selo na Bíblia tem essa função. É para mostrar ou demonstrar aquelas pessoas que pertencem a Deus. No caso aqui eu estou falando do selo de Deus. Quando a Bíblia diz assim que vai ter um movimento para selar os servos de Deus na testa, esse selo significa que as pessoas que são seladas, elas pertencem a Deus, são propriedade de Deus, estão marcadas, portanto. Ok? Bom, mas espera aí, então, pastor, quer dizer, vai ser uma marca visível? Não, não é uma marca visível. Nós vamos ver já direitinho do que se trata esse selo aí, tá bom? Mas não é uma marca visível, não. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Timóteo 2,19, mais uma passagem. Nele também vocês, diz a Bíblia, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Então, olha que interessante. O selo, o Espírito Santo é colocado como sendo um selo naquelas pessoas que creram, que aceitaram o sacrifício de Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus, né? Portanto, que creram. Crer na Bíblia é mais do que acreditar. Crer na Bíblia é entregar a própria vida nas mãos de Deus, certo? Renunciar à sua própria vida e entregar a sua vida nas mãos de Jesus, aceitando o sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Isso é crer. Então a pessoa que crê, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo ali é como um selo, é uma garantia de que aquela pessoa pertence a Deus e ela está do lado de Deus. Então, a presença do Espírito Santo na vida dos que creem significa, claro, que eles pertencem a Deus, né? São propriedade de Deus. Portanto, no Apocalipse, os que recebem o selo de Deus pertencem a Deus e são protegidos das 7 pragas finais. É esse o assunto lá do Apocalipse. Você pode estudar o livro inteiro que você vai perceber isso aí. Quem tem o selo de Deus é porque será protegido das 7 pragas finais que vão cair nesse mundo. Já os que recebem a marca da besta, e aí estamos nos encaminhando para justamente para o tema de hoje, os que recebem a marca da besta, por contraste, eles estão contra Deus, ou seja, eles não pertencem a Deus, estão jogando no time contrário de Deus e, consequentemente, eles vão sofrer as 7 pragas do Apocalipse, 7 pragas finais. Então, aqui está, para nós entendermos. Selo de Deus marca aqueles que pertencem a Deus e que serão protegidos das 7 pragas. A marca da besta, aqueles que não querem ficar do lado de Deus, estão contra Deus e vão acabar sofrendo as 7 pragas finais. Então esse é o contraste, ok? E nem o selo de Deus e nem a marca da besta são sinais visíveis. E eu já vou mostrar para vocês aqui agora. Nós vamos ver alguns textos aqui para mostrar sobre o selo de Deus, o que é o selo de Deus. E por contraste a gente vai descobrir o que é a marca da besta. Então, o que é a marca da besta? Claro, falei para vocês, vamos ver primeiro o que é o selo de Deus para chegar lá. Lá em Deuteronômio capítulo 6, no versos 6 e 8, diz assim:
estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olha aí, frontal entre os olhos, marca da fronte. Então, para nós entendermos o que é o selo de Deus, que vai ser colocado na testa dos servos de Deus, nós temos que procurar na própria Bíblia. Na própria Bíblia e encontrar algumas passagens que nos ajudem a entender isso. O que é o selo de Deus? O que é esse selo? Então, uma das passagens, sem dúvida, é essa aqui de Deuteronômio 6. Eu marquei aqui os versos 6 e o verso 8, porém, se nós pegarmos o contexto ali, do verso 3 em diante, eu queria ler para vocês aqui. Ó. O verso 3 diz assim: Portanto, escute, ó Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e você muito se multiplique na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Então, olha, Moisés, quando escreveu aqui, ele disse assim, olha, escutem, ó Israel, escute, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos. Que mandamentos são esses que está mencionando aqui no verso, são mencionados aqui no verso 3? Ora, é só você ver o capítulo anterior. Deuteronômio capítulo 5 traz justamente os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos. E é sobre esses mandamentos que Moisés está falando aqui. Escute, ó Israel, e obedeça, cumpra esses mandamentos que o Senhor teu Deus está dando para vocês aqui. E aí no verso 4 continua: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E aí, então vem, essas palavras que eu hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você vai amarrá-las na sua mão e colocar como frontal entre os seus olhos. Então, qual que é o assunto aqui, gente? O assunto aqui são os mandamentos de Deus e o amor que nós devemos ter pelo nosso Deus. É esse o apelo que Moisés está fazendo, guardar os mandamentos e amar a Deus de todo o coração. Essas palavras, então, devem estar amarradas na mão e também ser colocadas como frontal entre os olhos. Agora eu pergunto, vamos pensar aqui conosco, pensa um pouquinho. Tem como a gente pegar os 10 mandamentos e colocar assim, colado na nossa testa? É possível isso? Bom, até é possível, de repente, se você escrever isso num papel ou colocar alguma coisa e colar na sua testa ou amarrar com uma fita, até é possível. Agora, eu pergunto para você, você já viu alguém fazendo isso? Será que é isso que a Bíblia está dizendo que é para a gente fazer? Deus disse que é para fazer isso? Ou será que isso aqui é para nós entendermos de modo figurado? O que representa a mão? Ora, é bom a gente saber que a mão direita na Bíblia, ela sempre representava, dentro da cultura judaica, a mão da ação, da prática. Então, quando a Bíblia diz que é para guardar os mandamentos e amar a Deus de todo o coração, e colocar isso na mão e no meio dos olhos, na fronte, lógico, a mão é sinal de prática, de ação. É para nós praticarmos os 10 mandamentos. É para nós praticarmos o amor a Deus, amarmos de coração realmente Ele. E quando diz para colocar entre o frontal, entre os olhos, na testa, a testa é símbolo de entendimento na Bíblia. É símbolo de razão, de consciência. Então é para conscientemente nós aceitarmos e recebermos e obedecermos os mandamentos de Deus. Não é, lógico, que uma ordem literal essa, porque se fosse literal, nós que somos cristãos deveríamos escrever os 10 mandamentos num papel e colar na testa. E ora, convenhamos aqui, se alguém fizesse isso, poderia fazer de forma apenas formal, não é verdade? Alguém poderia andar com os 10 mandamentos pregados na testa e ainda assim desobedecer todos eles, não é? Só uma cópia escrita dos 10 mandamentos pregado na testa não ia garantir nada, certo? Então isso é uma prova de que essa mensagem que Deus tem para nós é uma mensagem que tem que ser entendida de modo figurado, não é? Repito, a mão direita dentro do judaísmo era sinal de prática, de ação. Então é para colocar em prática. E a fronte era sinal de entendimento, entendimento na Bíblia. Então, olha aí, a assimilação
dos 10 mandamentos de forma inteligente, né? Aceitar na nossa razão e na nossa consciência. É isso que está dizendo a Bíblia. Bom, então, o que é a marca que os justos têm sobre a fronte? Se você ler Isaías 8,16, você vai ter mais uma pista. Ali o profeta Isaías diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha aí, mais um detalhe sobre o selamento, né? Sela a lei. Quer dizer que o selamento, o selo de Deus tem justamente a ver com o quê? Além do Espírito Santo, que nós já mencionamos aqui, né? Quando a pessoa crê, ela recebe o Espírito Santo como um selo para garantir que ela é propriedade de Deus. E quando ela recebe o Espírito Santo, obviamente ela recebe poder para obedecer à lei de Deus. É na lei de Deus que está o seu selo, nos 10 mandamentos que está o selo. Exatamente, quando uma pessoa passa realmente a obedecer os 10 mandamentos de coração, com a força do Espírito Santo, ela está demonstrando que ela está sendo selada por Deus. É isso que a Bíblia diz, tá bom? Se nós pegarmos novamente aqui esse contexto de Deuteronômio 6 em diante, capítulo 6, dos versos 3 a 8, eu queria só colocar aqui como uma curiosidade, né? O judaísmo, eles fazem uma interpretação literal desse texto e eles usam o que eles chamam de filactério. O que é filactério? Vocês estão vendo aí na foto, é uma caixinha onde eles colocam alguns textos da Torá, inclusive esse texto de Deuteronômio 6, e mais alguns textos importantes da lei de Deus. Eles colocam dentro da caixinha e eles amarram com uma fita justamente para que essa caixinha fique na região da testa, da fronte. E aí eles amarram uma outra caixinha com essas palavras da Torá, uma outra caixinha aí no braço, como vocês estão vendo, para ficar perto do coração. Porque a Bíblia diz que é para amar a Deus de todo o coração. Então eles entendem que essas palavras da Torá têm que estar próximas do coração e também na testa. E aí eles amarram duas caixinhas quando eles vão fazer as suas orações. Certo? Então vocês estão vendo aí uma figura disso aí. Essa caixinha com essas partes escritas da Torá chama filactério. Então é uma interpretação literal. Mas nós não cremos que é isso que a Bíblia diz. Não é uma interpretação literal. A gente não precisa amarrar escritos na testa, nem no braço, na mão, para dizer que nós seguimos a Deus. Pelo contrário, eu falei para vocês que a pessoa pode até fazer isso e ainda assim transgredir todos os mandamentos, que eu acho que não vai adiantar nada. O que importa, o que é? É justamente ter o Espírito Santo e guardar os mandamentos aqui no interior. É isso que importa. Entendimento, aceitação e colocar em prática. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Muito bem. Então, na fronte, sinal de aceitação intelectual e na mão, sinal de prática, de ação. Tá certo? Então, olha aí, os 10 mandamentos são o selo de Deus também, de forma especial. E lógico que quando a gente fala em 10 mandamentos, tem um mandamento especial que nós vamos destacar já já. Mas agora, só para a gente entender, por contraste, a marca da besta também tem esse significado. A marca da besta não será uma marca visível. Não adianta a gente ficar procurando alguém que vai ter uma marca, né? Um carimbo, ou um chip, ou então uma tatuagem quântica, ou seja lá o que for, na testa ou na mão. E não é a marca da besta, não será isso. Não será isso. Assim como o selo de Deus não é visível, a gente não vai poder enxergar assim visivelmente quem está sendo selado por Deus. Mas quem está sendo selado vai ter o Espírito Santo e vai guardar os 10 mandamentos, com certeza. Sem sombra de dúvida. É uma marca interior. Assim também a marca da besta será uma marca interior. E o que significa? Bom, a marca da besta é colocada na testa. Então é o mesmo assunto, é aceitação intelectual. Né? É o entendimento. A pessoa tomou uma decisão conscientemente e aceitou alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Bom, já vamos ver. E na mão direita? Por que a marca da besta também vai estar na mão direita? Já expliquei para vocês. A mão direita, dentro da cultura da Bíblia, representa a ação, a prática. Então, quer dizer, a pessoa vai aceitar alguma coisa e vai colocar em prática também. Mas o que é então essa marca da besta? Ora, se o selo de Deus tem a ver com os 10 mandamentos, a marca da besta tem a ver com o quê? Com mandamentos de homens. É por contraste. Um tem a ver com os mandamentos de Deus, o outro
com os mandamentos de homens, certo? Bem, deve ser determinada considerando o contexto da passagem. Essa é uma outra pista para a gente descobrir o que é a marca da besta. Lembram que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores? Se você está assistindo esse vídeo aqui, que é o número 8 da nossa série, e você não assistiu os anteriores, por favor, procure aí nos canais, né, onde você está assistindo, para você pegar os vídeos anteriores. Não perca essa oportunidade. Nós falamos aqui que no contexto de Apocalipse 13 e de Apocalipse 14, que é o assunto nosso aqui, está dentro desse contexto, existe uma palavra que se destaca ali. Ela é repetida 8 vezes nesses dois capítulos. É o verbo adorar, ou então o substantivo adoração. E quando uma palavra, né, um assunto, um tema é repetido tantas vezes assim numa passagem, é sinal de que Deus está querendo enfatizar esse assunto. Então, ou seja, o sinal da besta tem a ver com adoração, com adoração. Então tem a ver com os mandamentos de Deus, no caso, o selo de Deus. A marca da besta tem a ver com os mandamentos de homens. E tanto um como o outro tem a ver com adoração. Adoração. Aí eu pergunto para você, se fosse, por exemplo, um código de barras, o que um código de barras tem a ver com adoração? Nada. Se fosse, por exemplo, um chip, o que um chip tem a ver com adoração? Nada. Se fosse, por exemplo, uma tatuagem, ou seja lá o que, uma vacina, né? Ultimamente andam falando que vai ser até uma vacina. O que a vacina tem a ver com adoração? Nada. Nada, absolutamente nada. Portanto, nenhuma dessas coisas está qualificado para ser a marca da besta. A marca da besta é alguma coisa que tem a ver com adoração, porque isso está no contexto do Apocalipse, da passagem profética que estamos estudando. Se você ignora essa informação, você vai poder atribuir a qualquer coisa errada como sendo a marca da besta. Por isso, vamos nos fixar e não vamos nos perder desse assunto aqui, porque tem a ver com adoração. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um assunto aqui. O que é adorar? A gente fala adoração, adorar, mas as pessoas têm uma ideia muito vaga sobre isso hoje. Então, para deixar mais claro o que nós queremos dizer aqui, vamos enfatizar que adorar envolve pelo menos 4 ações. Estão aí na tela para você ver. Reverenciar, amar, imitar e obedecer. Quando a gente fala em adorar, você está envolvendo essas 4 ações. Deve envolver essas 4 ações. Por quê? Porque, ora, quando você adora alguma coisa, você sem dúvida reverencia aquilo, você ama aquilo, né, não consegue viver sem aquilo, e você imita. Ora, é só, por exemplo, nós pensarmos aí nesses jovens por aí hoje que gostam de imitar as celebridades, né? Adoram as celebridades, têm ídolos, pops. Você já viu alguém, por exemplo, que tem um jogador de futebol como ídolo? Você já viu que essa pessoa normalmente começa a se vestir igual o ídolo? Começa a falar igual o ídolo? Às vezes tem o corte de cabelo igual o do ídolo? E tudo que o ídolo faz, ele também quer fazer? O que é esse fenômeno? Esse fenômeno é o fenômeno da adoração. Está dentro do coração humano. Quando a gente adora alguém ou alguma coisa, a gente quer imitar também. Não é? Então, reverenciar, amar, imitar e obedecer. Quando você pratica essas 4 ações, você está adorando. E alguém vai pensar assim, pastor, mas isso aí, adoração é só coisa de religioso, né? Eu não sou religioso, então eu não adoro nada. Bom, desculpe eu discordar de você, minha amiga, meu amigo, mas todo ser humano adora alguma coisa na face da terra. Porque o ser humano foi feito por Deus para adorar. É uma característica da natureza espiritual do ser humano. Nós fomos feitos para adorar. Então, ou você adora a Deus, ou se você não adorar a Deus, você vai estar adorando outra coisa. Ou uma pessoa, ou uma filosofia, uma ideologia, ou quem sabe alguma outra coisa nessa vida. Mas você vai estar adorando. É impossível um ser humano não adorar nada nesse mundo. É impossível. Porque isso é uma característica espiritual, da espiritualidade humana. Nós fomos feitos para adorar, certo? E
aqui nesse slide que você está vendo aí, nessa tela, tem uma conclusão final aí que diz assim: adoração envolve o quê? Obediência. Obediência. E esse é um ponto muito importante aqui no Apocalipse. No cumprimento das profecias, quando nós estamos estudando aqui que os Estados Unidos da América vão impor uma marca da besta, aquelas pessoas do mundo inteiro que obedecerem essa lei, olha aí a questão da obediência, estarão adorando justamente o quê? A imagem da besta. Percebem a ligação de adoração com obediência? É exatamente isso que vai acontecer. Muito bem, então vamos agora decifrar aqui. Se o selo de Deus tem a ver com a sua lei e a marca da besta tem a ver com a lei de homens, então vamos identificar nos 10 mandamentos aonde está ali a seção que fala ou que tem a ver com a adoração a Deus. Você que já leu e já estudou e você compreende os 10 mandamentos, você sabe que foram escritos pelo dedo do próprio Deus lá no Monte Sinai, porém esses mandamentos não foram dados ali. Eles já vêm desde o Jardim do Éden. Se você ler atentamente o livro de Gênesis, você vai perceber que esses mandamentos já existiam. Eles foram dados ali no Monte Sinai, porque o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, era escravo, e eles precisavam agora ter um modelo correto, né? Digamos assim, uma norma e uma lei vinda direto de Deus para eles não se perderem. Eles tinham que refazer a sua cultura, o seu povo, a sua nação. E por isso Deus deu ali no Monte Sinai, escreveu com o seu próprio dedo as tábuas dos 10 mandamentos. São 2 tábuas. A primeira tábua tinha 4 mandamentos, que são justamente os mandamentos que têm a ver com Deus, né? E a segunda tábua tem a ver com os mandamentos que têm a ver com o amor ao homem, ao próximo. Então, os mandamentos de Deus do homem para Deus está na primeira tábua. São os 4 primeiros mandamentos. E os mandamentos que têm a ver do homem, para com o seu semelhante, estão na segunda tábua dos 10 mandamentos, são os últimos 6. Então, se nós pegarmos os 4 primeiros mandamentos, nós vamos ver que esses primeiros 4 têm a ver com adoração. E é nesses primeiros 4 mandamentos que nós vamos encontrar o selo de Deus, que tem a ver com adoração. Perceba uma coisa comigo aqui agora. Vamos fazer uma reflexão aqui, olha. O primeiro mandamento da lei de Deus, qual que é? Diz lá: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. E justamente o Apocalipse 13, que nós estamos estudando, a profecia do tempo do fim, diz exatamente lá, no verso 8, que todos os habitantes da terra vão adorar o quê? Vão adorar a besta, porque vão prestar obediência, submissão à besta, tanto a besta do mar como a besta da terra. Então, ou seja, a Bíblia diz, o mandamento diz: não terás outros deuses, não adorem outros deuses. E a profecia diz que o povo vai adorar a besta, ou seja, quebrando o primeiro mandamento. Olha que interessante. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não é para adorar ídolos, imagens. Aí o Apocalipse revela, na profecia que nós estamos estudando, que os Estados Unidos da América vão fazer justamente uma imagem da besta e vão colocar essa imagem para ser adorada. Ora, o segundo mandamento diz para não adorar nenhuma imagem. E os Estados Unidos vão fazer uma imagem da primeira besta. E todo mundo vai ser conclamado, né, para adorar essa imagem, quebrando o segundo mandamento. Olha que interessante. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ora, Apocalipse está dizendo para nós, né, revelou aí as profecias de Daniel e Apocalipse, que existe um poder, no Apocalipse é a besta que subiu do mar, lá em Daniel é o chifre pequeno. Esse poder, ele se exalta acima do próprio Deus, ele chega a blasfemar o nome de Deus. O que é blasfemar? Blasfemar é se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados, para fazer coisas que só Deus pode fazer, como, por exemplo, perdoar pecados. Quando o sistema religioso do romanismo ensina que as pessoas, para receber o perdão, elas têm que se achegar a um sacerdote, têm que participar de sacramentos. Se não participar de sacramentos e não for
pela intercessão e mediação de um sacerdote não pode se ter perdão, eles se estão colocando no lugar do próprio Deus. Porque o perdão vem direto de Deus por intermédio de Jesus. Não precisa de sacramentos, não precisa de intercessão de nenhum sacerdote terrestre. Ok? Então, isso é blasfemar o nome de Deus, é se colocar no lugar do próprio Deus. E o mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não só vão tomar o nome, como vão tomar o próprio lugar de Deus na terra, quebrando o terceiro mandamento. E por fim, o quarto mandamento dessa primeira tábua da lei de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento que fala para guardar o sétimo dia da semana, ok? Então o que acontece? Nós sabemos que a igreja romana mudou o dia de guarda do sétimo dia para o primeiro dia da semana, para o domingo, sem nenhuma autorização bíblica para isso. Não há, de Gênesis a Apocalipse, nenhum verso da Bíblia que diz que o sábado deveria ser mudado para o domingo. Quem fez essa mudança foi a igreja romana, lá nos primeiros séculos. E isso virou tradição, uma tradição tão forte que passou todos esses séculos aí, chegou até nós, entrou dentro do protestantismo também. O protestantismo assumiu isso aí, a maioria dos protestantes, não é? E a maioria das pessoas continua obedecendo uma lei que é uma lei de homens, a guarda do domingo. Na Bíblia, repito, só existe o mandamento para guardar o sétimo dia. E aqui está, queridos, o centro do selo de Deus nos 10 mandamentos. Por quê? Porque é o único mandamento onde apresenta o nome de Deus. O nome de Deus. E você sabe que um selo, ele precisa ter o nome da autoridade. Falei para vocês agora há pouco. O único mandamento que tem o nome da autoridade que deu essa lei é o quarto mandamento, conforme está redigido lá em Êxodo 20 e também Deuteronômio 5. É o quarto mandamento do sábado para guardar o sétimo dia, porque lá diz ao Senhor teu Deus, lembra-te do dia de sábado, né, para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus. Olha aí, fez o Senhor Deus. Então não só fala que Deus é o originador dessa lei, porque o nome dele está lá, mas como ele também é o criador de todos nós. Então, Deus, o Criador, aparece ali. Se você tirar esse mandamento da lei de Deus, você tira a autoridade da lei. Não sabe quem é que deu essa lei. E é isso que acontece. Não é? Dizer que é para guardar domingos e festas, apenas, é justamente anular a autoridade de Deus. E é no quarto mandamento que está o selo de Deus, especialmente. Ok? Que tem a ver com adoração. Porque o quarto mandamento fala sobre a guarda do sábado e dá o nome da autoridade, o autor dessa lei, a quem todos nós devemos obedecer. Se você tira esse quarto mandamento, simplesmente fica apenas um mandamento de homem, é uma tradição humana que a maioria das pessoas segue. E é exatamente aí que nós cremos que estará a marca da besta. Enquanto o selo de Deus está na lei de Deus, nos primeiros 4 mandamentos, especialmente no quarto mandamento, a marca da besta será alguma coisa que será contrária a isso. Contrária a isso. E o que pode ser contrário justamente ao quarto mandamento? É o mandamento que ordena a adoração do primeiro dia da semana. A guarda do primeiro dia da semana. Nós cremos que a marca da besta será justamente uma imposição para guardar o primeiro dia da semana, que não é um mandamento que está na Bíblia, é um mandamento, uma tradição humana que começou nos primeiros séculos da igreja cristã, certo? Como que eu sei disso? Ora, é só você ver algumas passagens da Bíblia. Êxodo 31, por exemplo, 16, 17, diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Olha aí, o sétimo dia, o sábado, é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e o sétimo dia descansou e tomou alento. Algumas pessoas leem esse verso e querem argumentar, dizendo, mas aqui diz que é um sinal para os filhos de Israel, para os judeus apenas. Ora, se você ler atentamente a Bíblia, lá em Isaías 56, verso 6, está aí no final da tela do slide, lá está bem claro que os estrangeiros que se achegavam a Deus, ele diz assim, os estrangeiros que querem vir até mim
e se tornarem meus servos, guardarem o sábado como sinal de aliança, esses serão, não é? Serão aceitos, serão bem-vindos, esses vão cavalgar os altos da terra. Está lá em Isaías 56, verso 6. É só nós lermos. O sábado, o sétimo dia, não é só para os judeus. O sábado é para o mundo inteiro. Ora, se os 9 mandamentos, os outros 9 mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar, né? Adorar somente a Deus, se todos esses mandamentos os mandamentos são para o mundo inteiro, por que que só o quarto mandamento é para os judeus e não é para o mundo inteiro? Não tem lógica isso. Nenhum lugar da Bíblia fala sobre isso. Justamente o sétimo dia é para o mundo inteiro, é para todos nós guardarmos o sétimo dia. Em Ezequiel 20, verso 20, o sábado também é colocado como um sinal entre Deus e o seu povo. Olha que interessante. Então, o selo de Deus, repito, está na sua lei ali, nos primeiros 4 mandamentos que tem a ver com adoração e especialmente no quarto mandamento. O quarto mandamento porque tem o nome de Deus, o nome do legislador, o nome da autoridade a quem nós devemos adoração. Bem, por contraste, eu disse para vocês, infelizmente passaram a guardar um outro dia, primeiro dia da semana, o domingo. E aqui eu queria rapidamente dar alguns detalhes históricos para vocês, para nós entendermos isso aí. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar nenhuma ordem, nem de Jesus e nem dos apóstolos, falando que era para mudar o dia de guarda. Nenhuma. Essa mudança ocorreu nos primeiros séculos da igreja cristã, quando a igreja já estava se envolvendo com muitas práticas do paganismo e, paulatinamente, gradativamente, houve uma mudança da guarda do sábado para o domingo. Olhe, por exemplo, esse fato histórico que eu coloquei aí. Um dos pais da igreja, chamado Inácio de Antioquia, um dos líderes lá nos primórdios da igreja, ele escreveu no começo do segundo século, aí por volta do ano 130 depois de Cristo, uma carta para os fiéis lá da cidade de Filadélfia. E lá, para os fiéis dessa cidade, ele escreveu assim: alguns membros da comunidade se haviam separado. Na verdade, isso aqui está nesse livro que vocês estão vendo aí, ó, Dicionário Patrístico de Antiguidades Cristãs. Esse é um livro de referência da Igreja Católica, tá? Da Igreja Romana. Então foi daí que eu tirei esse texto. Alguns membros da comunidade se haviam separado do bispo, o bispo Inácio de Antioquia, porque consideravam necessário que se observasse o sábado do sétimo dia. De fato, para provar que o sábado devia ser abolido em favor do domingo, olha aí, Inácio de Antioquia não podia valer-se de nenhum testemunho escriturístico, ou seja, das escrituras. O único argumento era que o domingo era o dia da ressurreição de Jesus. Então, essa informação histórica está dentro de um próprio livro da Igreja Romana. Eles mesmos admitem isso, que não há nenhuma prova escriturística da mudança do sábado para o domingo. A mudança aconteceu justamente assim por outras influências e teve o aval da Igreja Romana e isso virou tradição dentro da igreja. Olha aqui, por exemplo, essa outra informação. Esse é um livro muito interessante, escrito por um pesquisador muito sério, né, que viveu no século XIX, John Andrews. Ele resolveu estudar os principais documentos dos pais da igreja, né, os líderes lá, bispos e líderes, que viveram antes do concílio de Nicéia, no ano 325. E ao estudar os escritos desses pais da igreja, no seu original, ele percebeu o seguinte, que a mudança do sábado para o domingo realmente não aconteceu por causa de Jesus ou por causa de autoridade dos apóstolos. Aconteceu exatamente por causa dos próprios pais da igreja que autorizaram essa mudança. Então não foi Jesus e nem os apóstolos que fizeram isso. Foram justamente os cristãos. E por que eles fizeram isso? Ora, eles fizeram isso primeiro, há algumas razões, sociológicas até. Primeiro, já que foram os judeus que mataram Jesus na cruz,
eles não queriam se parecer, os cristãos, né, não queriam se parecer com os judeus. Então, já que os judeus guardavam o sábado do sétimo dia, eles então acharam melhor guardar um outro dia da semana, para que não se passassem ou não se misturassem ou não fossem vistos como se fossem judaizantes, ou seja, guardassem o sábado do sétimo dia. Essa é uma questão apenas assim, quase que sociológica, né? Não há uma razão teológica, bíblica para essa mudança. E há outras razões também. Mas o fato é o seguinte, historicamente falando, não há, como eu disse, nenhuma evidência de que foi Cristo e os apóstolos que fizeram essa mudança. Foi justamente, há evidências de que foram os primeiros pais da igreja ali já do segundo para o terceiro século, e aí no terceiro e quarto século isso se consolidou e virou uma tradição dentro da igreja. E depois passou também para o protestantismo, como eu disse. Olha, aqui está uma outra prova, um documento histórico. Em 1893, lá nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore, lá em Maryland, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, havia um jornal católico chamado Catholic Mirror. Nesse jornal, no dia aí 23 de setembro de 1893, foi feito um artigo, uma matéria, justamente para falar sobre essa questão de sábado, sétimo dia e domingo. E dentro dessa matéria, o autor escreveu o seguinte, que está aí na tela. A Igreja Católica, durante mais de 1000 anos, antes da existência de qualquer protestante, em virtude da sua missão divina, mudou o dia do sábado para o domingo. O sábado cristão, como eles chamam, né? O sábado cristão, quando eles dizem isso, eles estão se referindo ao domingo. Para eles é o domingo. É, por conseguinte, até esse dia, o filho reconhecido da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de protesto do mundo protestante. Então, olha que documento histórico assim revelador. A própria Igreja Romana reconhece que não há nenhuma autorização bíblica para essa mudança. Essa mudança foi feita por autorização única e exclusivamente da Igreja Romana. E esse é um sinal de poder da Igreja, justamente a guarda do domingo. E aí é onde nós chegamos na profecia do Apocalipse. Se o selo de Deus tem a ver com os mandamentos, especialmente o quarto, onde tem o nome da autoridade a quem nós devemos obedecer, o sétimo dia, né, a guarda do sétimo dia, a marca da besta tem a ver justamente com o mandamento de homens em oposto a isso. E o mandamento de homens em oposto à guarda do sábado é justamente a guarda do domingo. Nós cremos, portanto, que a marca da besta profética lá do Apocalipse 13 será uma lei que vai obrigar as pessoas a guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Será, digamos assim, vamos chamar de uma lei dominical, ok? Então, quando estourar uma lei dominical lá nos Estados Unidos, estará formada a imagem da besta, política e Estado juntos, de mãos dadas, e a marca da besta, essa guarda do domingo, será a marca da besta que fala o Apocalipse. Preste atenção. Isso é um entendimento baseado exclusivamente nos textos bíblicos, ok? Como nós estamos estudando aqui. Em oposição ao selo de Deus, a marca da besta. Nem o selo de Deus e nem a marca da besta são sinais visíveis. Eles estão aqui dentro, né? Estão invisíveis, embora a Bíblia use essa expressão da testa e da mão direita. Mas porque a testa é símbolo de entendimento, né? De aceitação intelectual. E a mão direita é símbolo justamente da prática, da ação. Né? Aceitar e praticar. É isso. Bom, será possível, quando nós falamos sobre esse texto, normalmente algumas pessoas perguntam assim, mas pastor, será possível uma coisa dessa? Será possível que os Estados Unidos vão estabelecer uma lei dominical? Os Estados Unidos são um país da liberdade religiosa. Eles se tornaram uma potência justamente porque defendem com unhas e dentes a liberdade civil e a liberdade religiosa. É verdade. Porém, a Bíblia mesmo revelou que um dia
esse mesmo poder ia falar como dragão, né? Ia ser intolerante, digamos assim, e ia fazer uma imagem da besta e ia fazer todo mundo, obrigar o mundo inteiro a adorar essa imagem, prestando uma homenagem justamente à primeira besta, né? Ao Vaticano. E a homenagem, lógico, é justamente essa guarda de uma lei dominical. Quando isso se tornar obrigatório, esse próprio ato será uma homenagem ao à Igreja Romana, porque foi a Igreja Romana que fez a mudança, sem autorização bíblica, da guarda do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Mas será possível que um dia isso pode acontecer? Eu digo para vocês que não só será, como isso já tem sendo preparado há um bom tempo. Olha, eu tenho daqui para frente no nosso estudo, nós vamos passar vários slides assim de uma forma até um pouco mais rápida, tá? Até aqui nós fizemos o entendimento, exploramos o entendimento bíblico para poder ficar bem claro para nós o que vai ser a marca da besta. Daqui para frente eu vou mostrar para vocês que isso já está sendo preparado. Então eu vou mostrar aqui fatos históricos, né, que já está, o mundo já está sendo preparado para isso. Por exemplo, em 2009, lá nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa interessante. Um programa muito conhecido da televisão americana chamado Sunday Morning, que claro, passa aos domingos pela manhã, estava comemorando ali um aniversário, né, de tantos anos ali de programas dessa rede, e eles dedicaram no dia 1º de fevereiro de 2009 um programa só para falar sobre o domingo. E nesse programa, olha só, eles entrevistaram algumas pessoas, por exemplo, essa mulher aí é uma autora, Judith, ela escreveu esse livro, que a capa está aí na tela para vocês verem, e o assunto foi justamente o domingo, a importância do domingo na vida das pessoas, da sociedade americana, e falaram sobre a guarda do domingo, do primeiro dia da semana. Porque lá no passado, lá no século XVII, quando os puritanos dominavam algumas regiões americanas, os puritanos, que eram protestantes, eles impuseram também, não é assim, a força de lei, a guarda do domingo, obrigatoriamente para as pessoas da época. E eles tinham um entendimento assim muito radical, né? Não podia se nem sorrir, não podia dar risada no domingo, porque isso era uma transgressão do dia de guarda para eles. Era uma coisa assim, muito radical. E aí essa mulher foi entrevistada e entre as coisas ela disse assim, olha, eu não finjo, né? Tá até errado aí se vocês ouvirem o vídeo lá, o áudio, ela diz assim, I don't pretend, né? Então, na verdade, eu não finjo. Eu não finjo ter a resposta em termos de legislação, eu apenas comecei apontando os benefícios. Ela está falando da guarda do domingo, ela está defendendo a volta da guarda do domingo. Aí diz assim no vídeo, lembremos do domingo, lembremos que diferença ele fez por nós no passado e vamos pensar que diferença poderia fazer no futuro. E aí, olha a imagem que apareceu no vídeo, né? A imagem justamente dos puritanos passados lá, de 1630, lá nos Estados Unidos. Justamente quando eles implantaram a Blue Laws. O que é Blue Laws? Blue Laws, se for traduzir ao pé da letra, é leis azuis. O que eram essas leis azuis? Eram leis dominicais, para guardar o domingo. Ora, por que chamava leis azuis? Porque elas foram escritas num papel azul, e aí ficaram conhecidas como leis azuis. É só por isso. Mas eram leis que obrigavam a guarda do domingo, tá bom? Então, no texto diz assim, no vídeo, né, aparece assim, as suas medidas dos puritanos agora podem parecer extremas, mas e se elas estavam realmente baseadas em algo de valor? É uma perguntinha que é lançada assim no final do vídeo, né? Olha aí. E se elas estavam baseadas em algo de valor? Tá? Então, dando aí uma brecha, né, para que essas leis possam voltar. Na verdade, foi um merchandising, aí, uma propaganda para que essas leis possam voltar. Bem, nós temos vários documentos para mostrar para vocês aqui e realmente nós não temos tempo hoje, né? Hoje, inclusive, o nosso estudo vai passar um pouquinho de 1 hora, como vocês podem observar aí. Mas eu garanto para vocês que vai valer a pena vocês entenderem aqui e verem todos esses documentos que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma seleção, porque nós já pesquisamos esse assunto há anos, décadas que nós estamos pesquisando esse assunto. E eu tive que fazer uma rápida seleção
para vocês terem uma ideia. Então, pegando aí de 2009 para cá, algumas coisas que estão acontecendo que nós podemos ver que lá nos Estados Unidos e também na Europa e na América do Sul e em várias partes do mundo está tendo uma agitação para que se volte a ter uma lei dominical obrigatória. E isso vai começar lá nos Estados Unidos. E alguém pode perguntar assim: nossa, pastor, mas e a primeira emenda americana, que garante a separação absoluta entre Estado e religião, política e religião? Como é que fica? É impossível isso acontecer nos Estados Unidos. Talvez a Suprema Corte americana não vai deixar isso acontecer. Então eu vou dizer para você o seguinte, que desde 1961, como você está vendo aí na tela, isso já é possível. Por quê? Teve um caso justamente lá no estado de Maryland, olha, Maryland de novo, hein? Então, está aí o nome desse caso jurídico que chegou até a Suprema Corte de Justiça. E lá na Suprema Corte, então, foi decidido o seguinte, que as leis dominicais, elas podem ser impostas, sim, se forem por razões seculares. Olha só, acharam uma brecha aí. Se forem por razões seculares, as leis dominicais não ferem a Constituição americana. Olha, que brecha surgiu aí de entendimento jurídico. Ou seja, desde 1961, meus amigos, já é possível ter uma lei dominical lá nos Estados Unidos, desde que seja por razões seculares, que a Suprema Corte vai entender que isso não está ferindo a Constituição americana. Olha que perigo isso, não é? E quando a gente diz razões seculares, tem várias razões seculares aí, né, entre aspas, surgindo que podem dar brecha para isso. Mas vamos ver aqui, nessa mesma época lá na Europa, também os bispos lá, né, da Igreja Romana, lá da Europa, também começaram a fazer uma campanha para se voltar, justamente os países voltarem a ter uma lei de guarda, de descanso dominical, não é? Desde 2009. Aí vocês têm, por exemplo, uma notícia de 2011, lá na Espanha, dizendo que cristãos e os sindicatos europeus estavam se unindo para defender o descanso dominical. Então, olha aí, já tem um movimento aí por trás dos bastidores já faz tempo, preparando esse cenário. Essa notícia aí é de 2011. E foi justamente depois disso aí, essa união de cristãos e sindicatos da Europa, que lá na Europa começou a surgir movimentos, né, dentro da sociedade civil para defender justamente a lei de guarda dos domingos. Por exemplo, aí vocês têm um desses movimentos muito fortes, Aliança para o Domingo Europeu. Essa Aliança para o Domingo Europeu fez uma campanha muito forte em vários países da Europa e em 2012, por exemplo, teve uma manifestação muito grande lá. Aqui vocês têm, por exemplo, algo que aconteceu na Áustria. Né? Dois alpinistas aí subiram num dos montes mais altos ali do país para defender a Aliança para o Domingo Livre. Aí está escrito em alemão aí nesse cartaz exatamente isso aí. Aliança para o Domingo Livre. Na esteira desse movimento aí que surgiu na Europa, né? Aqui vocês têm dois cartazes que surgiram na mesma época na Polônia, lá na Polônia também. Então, no primeiro cartaz da esquerda aí vocês leem: eu não faço compras aos domingos. E na outro cartaz da direita: hoje é domingo e a mamãe está trabalhando. Né? A criança está dizendo aí, olhando para justamente um vídeo aí onde a sua mãe supostamente está trabalhando. Então há um apelo assim bem emotivo, né, para que as pessoas não trabalhem aos domingos lá. Na França, nessa mesma época também, grandes redes de supermercado e outros lá, os sindicatos, né, fizeram um movimento muito forte. Não toque no meu domingo. É o que está escrito em francês aí, nesses adesivos todos aí. Não toque no meu domingo. Isso tudo em 2012, tá? Bom, aí mais uma matéria dizendo o descanso dominical em perigo na Espanha, tá bom? Na mesma época. E por aí vai. Agora eu queria apresentar aqui
dos outros assuntos sobre esse tema, para nós vermos aonde é que nós vamos chegar. Nós vimos que nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana já tem um entendimento de que, se for por razões seculares, uma lei dominical, ou seja, obrigando as pessoas a guardar o domingo, ela não viola a primeira emenda americana, que prescreve a separação de igreja e Estado. Ok? Então, olha só aonde nós estamos chegando. Então, razões seculares. O que seria uma razão secular? Ora, esse apelo que os sindicatos estão fazendo, né, para que os trabalhadores possam passar o domingo com as suas famílias, é uma razão secular, né? Totalmente secular, uma questão social da família. E não só isso, vocês se lembram que desde 2007 surgiu um outro assunto, se tornou público um outro assunto no mundo que ganhou muita notoriedade e agora está em, né, é o primeiro lá, o top número 1 na lista de assuntos que ocupam a mídia hoje, que é justamente a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Desde 2007, quando surgiu ali na ONU um estudo dizendo que o mundo ia ser destruído, estava a caminho da destruição, da autodestruição, o mundo ia derreter, né, o mundo estava aquecendo, está ficando mais quente, e aí, segundo esse estudo, a culpa é do ser humano e o ser humano tem que fazer alguma coisa, senão o mundo vai se autodestruir. Bom, esse assunto a gente sabe que ele é muito polêmico e todo mundo sabe hoje, tem muitas pessoas que defendem opiniões diferentes sobre esse assunto. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão aqui, nós só vamos mostrar que esse assunto, essa crise ambiental, está sendo usada, seja ela real ou forjada, ela está sendo usada para interesses justamente de colocar em plano essa lei dominical. Olha, por exemplo, esse texto aí de 2009, hein? 2009. O jornal The Guardian saiu com essa matéria aí, olha. Domingo mais lento, a solução simples para o aquecimento global. E nessa matéria eles estavam defendendo o seguinte: declarar o domingo um dia livre de combustível fóssil. Ou seja, se todo mundo parar de trabalhar no domingo, um dia na semana ninguém produzindo CO2, eles acreditavam então que iam salvar o planeta. Acreditam ainda, né? Não acreditavam, acreditam ainda. E aí há um apelo nessa matéria, vocês veem aí a tradução do texto, que todos deveriam restaurar o domingo para ser um dia de Gaia. Olha aí, o nome de um deus pagão, hein? Uma deusa pagã. Para ser um dia de Gaia, para guardar o domingo, né? O domingo um dia de descanso. Olha aí, olha a ligação da guarda do domingo com esse assunto de mudanças climáticas, aquecimento global. Pois é como eu disse, é ou não é um assunto secular esse? E se eles resolverem impor uma lei dominical para salvar o planeta dessa crise ambiental? Seja ela real ou forjada, né? Não vamos entrar no mérito aqui. A questão é que há um movimento muito forte por trás, usando todo tipo de crise que acontece no mundo hoje, crise social, econômica, política, crise ambiental, como sendo uma razão secular para implantar a lei dominical. O cenário está todinho sendo preparado para isso. E eu queria que vocês ficassem bem atento a esse tipo de coisa, ok? E aí chegamos, lógico, no ano de 2015, a própria Igreja Romana, o Bispo de Roma lançou essa encíclica Laudato Si, que é uma encíclica de ambientalismo, né? Temas ambientais, e dentro dessa encíclica, lá na seção 237, ele justamente coloca esse ponto aí, que o domingo é o dia da ressurreição de Jesus, que deve ser guardado, e é uma maneira justamente de ajudar a cuidar da natureza e cuidar dos pobres. Então, olha aí, guarda do domingo para ajudar a natureza, para ajudar os pobres, enfim. É claro que nós não somos contra a natureza, viu? Não quero que fique essa má impressão. Nós somos totalmente a favor da guarda digamos assim, da proteção do meio ambiente, mas da proteção do meio ambiente de forma consciente, de forma não forçada e com
digamos assim, com procedimentos que são razoáveis. Nada forçado e muito menos leis religiosas para poder proteger a natureza. O que nós precisamos realmente é de mais conscientização. Todos nós somos mordomos da natureza, esse é o entendimento bíblico. Temos que cuidar sim da natureza, cuidar dos animais, mas em que isso precise de uma lei religiosa, né, sendo imposta para isso, é claro que nós não concordamos nessa parte aí, não é? Sabemos que na verdade isso tem a ver com a profecia do Apocalipse, isso sim. E agora chegamos aí na época da pandemia. Pois é, mais uma crise de saúde, que não deixa de ser um tema secular também. E aí, dentro da pandemia Covid-19, não poderia ter faltar aí essa análise para vocês, né? Olha aí, o domingo do clima para a igreja sempre mais ativa. Então, dizendo que lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha, eles vão agora a partir de setembro comemorar um ano, todos os domingos. Eles vão chamar de Domingo do Clima. Olha a ligação. Guarda do domingo com razões de crises aí de meio ambiente e tal, razões seculares. Então há um link muito forte, né? O cenário está sendo preparado para isso. Bem, como eu disse aí da Covid-19, justamente esses últimos meses aí que estourou a pandemia, nós temos ouvido vozes de formadores de opinião se levantando aí na internet, nas redes sociais, clamando pela volta justamente do que? Da Sunday Laws, ou Blue Laws, como eu expliquei para vocês, né? As leis azuis, que são na verdade leis dominicais, da época dos puritanos, lá nos Estados Unidos. E que, é claro, isso aí vem como influência justamente lá de Roma também. Então, olha aí, um site, por exemplo, americano, dizendo para voltar, né, trazer de volta as leis azuis, essas leis dominicais, justamente no contexto aí da pandemia. E agora eu gostaria de terminar esse estudo aqui respondendo uma pergunta muito importante para vocês. Pastor, então quer dizer que, na verdade, a marca da besta vai ser a guarda do domingo, porque o domingo é uma tradição humana apenas e não é uma lei de Deus que está na Bíblia? Exato, exatamente isso. Vai ser, as pessoas vão aceitar, aceitação intelectual na testa, olha aí ó, o símbolo da testa, e vão praticar, vão colocar em ação, símbolo da mão direita, a guarda do domingo quando ela for imposta por lei, começando lá nos Estados Unidos da América, e os outros países do mundo vão copiar esse modelo. Aí então será a marca da besta. Então, para deixar bem claro para todos, alguém pode pensar assim, de repente você está assistindo esse vídeo e você pensa assim, nossa, mas eu guardo o domingo, eu pensei que na verdade isso estava na Bíblia. Não, querido, não está na Bíblia. Isso é uma tradição humana apenas. Mas eu vou dizer para você, não significa que você recebeu a marca da besta, tá? Ninguém que esteja guardando o domingo hoje recebeu a marca da besta, porque a marca da besta é uma coisa que será imposta apenas quando a imagem da besta for formada nos Estados Unidos, né? A união da política e a religião através de uma lei que será imposta. Aí sim, quem nesse momento optar de obedecer essa lei, aí sim estará recebendo a marca da besta. Então ninguém hoje recebeu a marca da besta, ninguém ainda. Ah, não significa que se você está aguardando o domingo, você está então salvo, né? Está certo? Não. Questão de salvação, isso não compete a mim saber. A salvação é só Deus que determina. A verdade bíblica diz que nós temos que guardar o sétimo dia. E quando estourar essa crise no mundo, aqueles que tiverem o Espírito Santo e guardarem a lei de Deus e o sábado do sétimo dia, esses serão selados, terão um selo invisível e serão protegidos das 7 pragas finais. Agora, aqueles que guardarem essa lei que será imposta para guardar o domingo, que é uma tradição humana e não está na Bíblia, e apenas uma homenagem à Igreja Romana, que foi quem mudou esse mandamento, quem guardar o domingo a partir dessa época estará recebendo a marca da besta, ok?
Então que fique bem claro isso, e nós estamos chegando já próximo desse dia. Nós temos que nos preparar, temos que receber o Espírito Santo na nossa vida, temos que obedecer os 10 mandamentos, inclusive o sábado do 7º dia, para que a gente esteja se preparando para esses momentos finais do mundo. E esses momentos já estão chegando. Tudo está acontecendo no mundo e nos bastidores, tudo está sendo preparado para esse grande momento. Esse grande momento. Então, olha que interessante estudarmos a palavra de Deus. Olha como a profecia e a Bíblia revelam as coisas importantes que nós devemos saber. E eu queria terminar esse estudo fazendo um convite e um apelo para você. Que você dedique tempo para estudar a palavra de Deus, dedique tempo para buscar a Deus todo dia na sua vida, para buscar o Espírito Santo de Deus, para que ele vá transformando a sua vida, o seu coração, e você vai se colocando em harmonia com os 10 mandamentos da lei de Deus. Olha que maravilha! Deus quer fazer uma obra de transformação em você, em mim, em todos nós. Você aceita isso? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, guarde você, sua família, e que nós estejamos preparados para esse grande momento. E logo depois disso, Jesus vai voltar à Terra. Vai ser a última grande crise nesse mundo. É para decidir quem vai ficar do lado de Deus e quem vai ficar contra Deus. Não é? E eu espero que você fique do lado certo. Que Deus abençoe. Copie esse link, passe para todas as pessoas que você conhece, distribua, compartilhe, para que todos estejam se preparando para a grande volta de Cristo Jesus. Ok? Estaremos aqui então na próxima semana para nós fazermos mais um estudo sobre essa série profética que nós estamos fazendo, ok? Que Deus abençoe você, deixe aí o seu comentário, compartilhe, divulgue e até o próximo estudo com a graça de Deus. É o que nós desejamos para todos nós aí, tá bom? Fiquem com Deus e nós vamos encerrando a nossa transmissão por aqui. Muito obrigado pela sua presença e que Deus esteja contigo nessa nova semana. Amém.